Você vai assistir à reunião do dia 29 de junho de 2024. Nós conversamos sobre a seção 4 do capítulo 14, que é a tua função na expiação. A gente leu alguns parágrafos e discernimos, né? Expiação com E maiúsculo e com E minúsculo, entre outras coisas. A gente falou sobre o poder da mente e nós esperamos que seja útil para você. Se for, por favor, ajuda a gente a espalhar essa mensagem, a mensagem exata de um curso em milagres, dando um joinha, fazendo um comentário, se inscrevendo no canal e também nos acompanhe nas outras redes sociais, né, nas quais a gente tem outros conteúdos para você, estudante de um curso em milagres. Muito obrigada. Bom dia a todo mundo que está aqui com a gente. Estamos começando mais um Tira Dúvidas, que na verdade é um encontro para a gente conversar sobre um curso em milagres, né? A nossa sugestão de hoje é a sessão 4 do capítulo 14. Assim, muito obrigada a vocês que estão aqui junto. E eu queria perguntar se alguém leu, se alguém quer apontar uma frase ou, né, ou um parágrafo para a gente começar. Se não, começo eu com todos os meus apontamentos aqui, tá bom? Bom, o silêncio impera. E vamos lembrar, então, que eu vou olhar para o PDF. Se alguém quiser me interromper, tem que desmutar e falar, tá bom? A sessão chama A Tua Função na Expiação. Então, o parágrafo 1, né, começa assim: quando você aceitar a inculpabilidade do seu irmão, você vai ter a sua expiação, ok? Olha só, proclamar a inculpabilidade, né, em alguém ou em todas as pessoas que eu estou vendo ou estou me comunicando, faz com que essa inculpabilidade seja minha, tá bom? Então, só lembrando, porque isso nunca é demais lembrar, né? Então, vamos lá. Uma mente unificada, uma mente só, que acreditou na possibilidade de separação. Então, pensa que é muitos, muitos. Então, qual é o recurso de um curso em milagres? O recurso do curso para eu achar o meu autoconhecimento ou a minha inocência, que é o que ele, né? Eu vou descobrindo a culpa em mim por meio dos meus relacionamentos para poder perdoar, ok? Então, o que ele está dizendo o seu irmão é igual a você, mas você precisa, então, como você não acredita em mim, como que a gente vai fazer? Você vai olhar para ele, para aquilo que você julga como erro, pecado e etc., e vai fazer os passos do perdão junto comigo, e aí você vai ver a inocência no seu irmão. Quando você vê em alguém, você está vendo em você, ok? Então, é por isso que, para a gente estudar um curso em milagres, a gente sempre fala ou olha para os nossos relacionamentos, tá bom? Então, aí, continuando, ele fala assim, ó, o símbolo da inculpabilidade do teu irmão, brilhando dentro dele, opa, não, você não vai ver o símbolo da inculpabilidade, né, no seu irmão, enquanto você acreditar que ela não está lá, ok? Então, bom, aí vamos só continuar. Então, a inculpabilidade de alguém é a minha inculpabilidade, o que ele chama de expiação. Lembrando que expiação com E maiúsculo para este curso é a gente aceitar fazer todo o trajeto de todo o perdão. Então, a gente aceita, quando a gente se sentir completamente inocente ou inculpável, né? Nós aceitamos a expiação para nós, que é o estado de inocência absoluta, que é como Deus nos criou, ok? Então, dá essa chance, né? Ou esse olhar para o seu irmão e você vai ver a verdade do que você reconhece, né? Reconhece nele e reconhece em você, ok? Bom, eu estou no parágrafo 1 e eu só vou pular umas linhas aqui, ok? E eu vou só falar para vocês, ó.
Ele está dizendo aqui que Deus é a única realidade. Deus é o primeiro e é o último. Nada existe além de Deus. É só uma maneira de falar que esse mundo é uma ilusão, tá bom? Então, porque a gente vai lembrar que Deus não pode ter características que a gente pôs nele, né? Que é vulnerabilidade, sem poder e etc. Então, aquilo que Deus criou nunca muda, não pode perecer e não pode morrer. E aí a gente lembra que tudo neste mundo, né, se modifica, perece e morre um dia, ok? Então, na sentença 8 ele está dizendo assim, ó, além do primeiro, não tem outro, pois não tem ordem, não tem segundo, não tem terceiro, não tem nada além de Deus, ok? Aí ele fala depois, você que pertence à primeira causa, né? Criado como ele mesmo e ainda dentro dele, você é mais do que apenas sem culpa, tá? O estado de inculpabilidade é apenas a condição na qual não está presente na qual o que não está presente nessa mente desordenada, que achava que estava, aí foi removido, tá? Então, o estado de inculpabilidade é a gente removendo todo esse arsenal de culpa que a gente está sentindo, que a gente sente. Que jeito que a gente faz isso? Olhando, não negando, ok? E a culpa, ela então, assim, a gente faz um paralelo e diz aqui, né, que a matéria-prima deste mundo é medo, ok? E sendo medo, a gente pode falar que ela também é culpa, porque é a culpa que traz o medo da punição, tá certo? Então, nós vamos aos poucos trazendo essa culpa que está, segundo um curso de milagres inconsciente, né? A enorme maioria, a enorme parte dela tá inconsciente, a gente vai trazendo para o consciente por meio dos nossos relacionamentos com as outras pessoas, com as situações, com as sensações que a gente tem aqui, a gente vai trazendo para o consciente para nós podermos perdoar. E precisa ser assim, gente, porque a gente não sabe o que está escondido lá, tá? A gente não sabe o que tem nessa inconsciência, né? Nessa parte inconsciente, que é realmente a maior parte da culpa que a gente sente. E a culpa também, às vezes as pessoas ficam falando, não, mas culpa, tal. O sentimento de inadequação, o sentimento de me ver diferente, é consequência desse sentimento de culpa, ok? Então, ou, né, é a mesma coisa, tá? Eu me sinto, se eu me sinto inadequada de alguma maneira, e óbvio que todo mundo se sente inadequado de alguma forma, com defeitos, precisando melhorar, isso daí é só baseado na crença na culpa, na crença que nós realmente nos separamos, ok? Ó, então, esse estado aliás, e só completando, ó, aí como que eu vou descobrindo, né, olhando para essa culpa que está enorme inconsciente? Eu vou olhando por meio dos relacionamentos e das situações que acontecem comigo, ok? As boas a gente vai curtindo, tá? E as ruins a gente para e olha, bom, ela é o reflexo de uma culpa inconsciente, tá bom? É isso que são as situações difíceis e que essas que fazem uma encrenca com a gente. Tudo bem? Bom, vou continuar. Se ninguém falar nada. Anel, Oi, bem, pode falar. Oi, qual é a página que você está lendo? ai, qual que é mesmo, Ju? 295, peraí. 295. Obrigada, Uma. Obrigada. A gente está aqui no finalzinho da 295, ok? Então, ó, aí. E assim, o que ele está aqui no finalzinho dessa página 295, né, nesse parágrafo, ele está falando assim, ó, o estado de remoção da culpa, ele tem que ser esse estado, né, e somente esse, tu tens que atingir com Deus ao teu lado, ou com a voz de Deus, ok? Que é o Espírito Santo, a voz por Deus em nós. Porque até que a gente faça isso, a gente ainda vai pensar que a gente está separado de Deus.
E essa sensação de estar separado de Deus é que traz a culpa e traz o medo da punição, tá bom? Isso aqui é uma parte teórica, a gente vai olhando para isso e vai vendo a coerência que tem essa ideia, e depois nós vamos olhando para a nossa vidinha aqui, para os nossos relacionamentos, e vamos olhando que essa ideia realmente é coerente. Porque a gente, quando eu digo eu, sou eu e o ego ainda, certo? Tá? O indivíduo, tá? Separação. Então, quando eu olho para as coisas aqui, e eu digo eu olho, ainda estou junto com o ego. Quando eu peço a correção da minha percepção de qualquer pessoa, de qualquer situação, eu estou, então, largando a mão do ego e pegando a mão do Espírito Santo, tá? E ele corrige a minha percepção. Ainda é percepção, mas eu vou corrigindo todas as minhas percepções aos poucos, principalmente naquela não forçar a barra nas situações que eu não consigo, que são mais difíceis de eu perdoar, mas aí eu vou pegando nessas pequenas que eu consigo. Então, aí a minha mente vai se acostumando a pensar mesmo com Deus ou o Espírito Santo, ok? Pode falar, Sônia. Eu estava vendo, por acaso. Ah, a Maria Amélia, ontem eu fui visitar um amigo no hospital e uma coisa que eu fiquei pensando quando eu saí de lá, que a gente vem estudando, é que quando o corpo se fragiliza, né, a sensação de abandono e de solidão que as pessoas têm é muito grande, né? Não, todas as questões que quando tu perde a tua autonomia e fica frágil, né? Mas é nesse momento que a gente vê essa condição de que a gente não só é inadequado, mas o quanto a gente está abandonado aqui, Sim, entendeu? a Por mais sensação que que tu está, né? tenha a sensação, isso, Sensação perfeito, de a estar sensação de abandonado. estar abandonado, dessa solidão que acompanha a pessoa naquele momento, né? Sim, Não, fragilidade, né? tava, é, e como isso é delicado para a gente colocar em prática, olhar para isso sem ter pena Não, e ver que aquilo também é teu, que tu também tem medo daquela situação, né? sim, ó, Sônia, é assim, olhar para isso, olhar sem pena, a gente precisa de um pouquinho de treino, né? Mas a gente pode olhar assim, a hora que dá, num momentinho que dá, só, sabe, aquele instantezinho que você lembra e fala, ai, ô, Jesus, me ajuda a olhar, sabe, para ele como você vê, né, e tudo. Então, nessa hora, você consegue pensar, sabe, como falo, nesse arsenal, né, nesse todo que o curso está falando para gente, sabe? Mas a gente ainda vai ter pena, tá bom? Então, e quando a gente consegue ficar um pouquinho quietinha, a gente olha para isso com os olhos dele, né? E se der, se não der, tudo bem também, tá bom? Porque se tem uma coisa que pode atrapalhar mesmo a nossa visão com o Espírito Santo, é a gente achar que tem que, tá bom? Porque daí o ego vai, sabe, vai pegar. Depois a gente olha para isso mesmo, porque eu não posso ver a miséria em você se eu não tiver ela em mim, não é? Eu só vejo meu próprio conteúdo, ok? Eu não posso ver o sofrimento, a sensação de abandono em você se eu não tenho em mim. Então, por isso que a gente vai fazendo, mas aí a gente vai pedindo, e um pouquinho que a gente faz um instantezinho que a gente tem, né, de correção da percepção, pode deixar que o Espírito Santo não deixa de aproveitar, viu? E então aí a gente vai acumulando, como se fosse realmente uma memória, sabe? Cada vez que a gente consegue, essa memória vai ficando maior. E quando a memória vai ficando maior, a gente acessa mais fácil. E aí ela fica maior, e aí a gente acessa mais fácil por aí, tá bom? Ah, Tá? muito Oi, obrigada, Maria Silene. Amélia. Eu Ô, que Maria agradeço. Amélia, Oi, Silene. Oi, Ô, Maria Amélia, oi, Márcia. Pode falar. eu gostaria de uma explicação sobre esse termo, quando eu acho que eu tenho que, porque existem várias situações que a gente pensa, tenho que. Sim, é assim, ó, mas quando a gente tem que alguma coisa,
vamos supor que seja assim mesmo, né? O bem, né? Eu tenho que olhar para isso dessa forma, eu tenho que escolher o Espírito Santo, eu tenho. O que acontece? Na minha mente fica real ou forte aquilo que eu estou lutando contra, tá? Fica mais forte. Então, quando a gente começa assim, eu tenho que, a gente pode pensar, espera um pouco, quem é que está falando isso? Né? Ó, eu tenho que, eu preciso, isso é imprescindível. Espera um pouco. Aí eu começo a olhar e penso, quem é que está falando isso? Tá? O Espírito Santo não fala assim. Ele fala, olha, eu estou aqui, a hora que você quiser, você me dá a mão, a hora que você puder, você me dá a mão e a gente olha para isso juntos, ok? Nessa mesma sessão, ele fala alguma coisa parecida. Então, tudo que é obrigatório, tudo aquilo sabe, que exige muito estresse, que exige uma vigilância absurda, que a gente não pode, num nível de cobrança muito grande, desconfiem, tá, gente? Desconfia, porque obrigação, ralado, não sei o quê, só pode ser o ego, não poderia ser o Espírito Santo, tá bom? Vejam, é até fácil da gente aceitar isso. Porque, assim, se o Espírito Santo, né, o autor do curso, está mostrando para a gente, porque o que ele faz nesse curso é mostrar para a gente aquilo que muitas filosofias falam: este mundo é uma ilusão. Mas ele mostra para a gente, ele prova para a gente que esse mundo é uma ilusão. E aí, dentro disso, por que ele ficaria, sabe, falando: olha, vamos lá, vamos fazer isso, tem que fazer aquilo? Como assim? Né? Como assim? Então, ele fala: quando você olhar para este mundo com os meus olhos, você vai ver que nada pode ser real mesmo. Então, para toda obrigação, você só aceita a verdade. É muito diferente, tá? A vigilância que ele fala na mente, a vigilância que a gente precisa ter, é a capacidade de observação que a gente vai tendo. Mas a correção dessas coisas que a gente está observando é com ele, ok? Mas nós vamos aprendendo isso e vamos aceitando isso aos poucos também. Pode ser? Maria Amélia, eu tenho uma pergunta para você. Deixa eu só falar com a Silene que ela estava antes, Pilar, aí depois você fala, tá bom? Pode falar, Silene. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Dentro disso aí, de vermos o semelhante que está passando por uma dificuldade difícil, como o exemplo da Sônia, a pessoa doente, eu vejo assim que a gente também precisa lembrar de nós vermos o quanto é importante cultivarmos o olhar diferente, a espiritualidade, porque amanhã poderemos ser nós. E se a gente tem esse outro olhar que estamos de fato buscando, não acho que vai ser fácil. Claro, não é fácil, quem gosta de sofrer, mas vai ser diferente. Eu vou entender aquilo também. Eu digo assim, nunca passei por uma situação extrema, mas todos nós passamos por pendengas. E aí a gente procurar lembrar disso, né? Que é importante a espiritualidade, porque é ela que dá um embasamento diferente. E o curso é imbatível, né? Ele é perfeito. Deixa eu só te colocar uma pergunta, Claro. várias vezes durante o texto eu fico na dúvida, né? Lá no parágrafo 1, desculpa, na sentença 1, quando aceitares a inculpabilidade de um irmão, nele verás a expiação maiúscula. Aqui, essa expiação maiúscula, a gente pode entender também como sinônimo de Espírito Santo, toda vez que ela aparece maiúscula. Você vai entender que a expiação com E maiúsculo é a condição de você estar ouvindo o Espírito Santo, ok? Tá? Uhum, Então, porque ele corrige a sua mente a respeito da realidade de erros e pecado, né? tá. Então, ele corrige isso, tá? Então, expiação é um estado da mente onde você não aceita totalmente a sua inocência. Só que você também só vai aceitar isso se você vê no seu irmão, porque a parte, né, é a sua outra parte, entende? Sim, é que Só assim, no no início. texto ela aparece maiúscula e minúscula, Isso, né?
A E aí expiação que surge a minúscula. dúvida. Não, a expiação minúscula, é até bom a gente falar, obrigada, Silene, porque a expiação com a letra, com o E minúsculo, é a expiação que a gente aprendeu aqui no mundo, que significa pagamento, ok? Tá? Então, e quando tem o E maiúsculo, é só assim, olha, nada do que foi erro ou pecado pode ser real, nada existiu, ok? Certo. Obrigada. Eu que agradeço, tá? Fala, Pilar, depois eu só vou completar um negocinho ali para Silene. Fala. É rapidinho. Fala, meu Por amor. exemplo, quando você falou da memória, um pouquinho antes, seria a gente ser vigilante e todas as vezes que a gente se sentir, digamos assim, vulnerável, ou chateada, ou aborrecida, ter a memória de ser vigilante e lembrar, sentir tudo isso, mas lembrar e pedir para ver tudo isso com os olhos do Espírito Santo. É essa a memória que você estava falando? É assim, ó, cada vez que você faz isso, se você se lembra, né, que a sensação ruim, ou a situação, ou a forma de você perceber a situação, ela te incomoda, cada vez que você lembra que isso é só a projeção, né, de uma ideia de culpa, isso traz já um alívio, traz uma certa paz, mesmo que não seja total, e aquele instantezinho o Espírito Santo guarda, tá? Porque o ego guarda a culpa, né? E o Espírito Santo guarda a inocência, ou o perdão. Então, aí, conforme a gente vai desconfiando de toda a nossa interpretação e vai pensando nele um pouquinho, né? Vai pensando no Espírito Santo, tem outra forma de ver isso aqui, né? E isso já traz uma memória. E aí a gente vai se acostumando a pensar desse jeito, tá? A gente se acostuma, ok? E Eu não são entendi essas as memórias. essa memória. Eu não entendi o que significa essa memória. Ó, você só tem os dois aqui para agir com eles, não é? Nós somos Ah, os tomadores de decisão, a gente está com o ego ou a gente está com o Espírito Santo, ok? aham, Quando a gente escolhe o ego, né? A gente escolhe muito mais o ego, a gente está uhum, acostumado a escolher. Então, é essa memória aqui que já está automática, tá? Ela está tá, automática. Quando eu passo a escolher o Espírito Santo um pouquinho, e eu vou perdendo o medo dele, né? Porque é isso que acontece com a gente, então eu escolho um pouquinho. Eu vi que aquilo é gostoso, é legal, ou, né, me trouxe paz. E aí, logo depois, eu já fiquei em conflito de novo, em guerra outra vez. Mas não tem importância, porque esse instantezinho, o Espírito Santo guardou na sua memória para você. entendi, Isso, então, a cada vez que a gente faz, a gente tem mais um pontinho de memória guardado. A gente entendi. desconfia do negócio, vai guardando uma memóriazinha. Ele guarda para gente, tá? Tudo Perfeito, bem? perfeito. Obrigada. Eu que agradeço. Então, assim, ó, falando aquilo que a Silene estava falando, tenho até um exemplo bonitinho para dar para vocês, que ontem conversei com um aluno meu que é assim, eu falei, ele estava numa situação muito difícil e assim, com ódio muito grande, aí eu falei, olha, não lute contra o ódio. Mas aí o que ele fez? Ele levou ao pé da letra. Ele começou a alimentar o ódio e assim, agora eu vou curtir mesmo, porque agora eu tô com ódio mesmo, agora eu tô com raiva mesmo, e vai isso, sabe isso, e foram muitos dias, né? E foram muitos dias. Aí, né, de repente, ele estava até fora do Brasil, ele disse que foi um negócio muito esquisito. Ele ouviu, né? Você tem certeza que esse ódio todo aí, que você está gostando de sentir e tudo mais, isso daí não vai para outro lugar, não? Você tem certeza que isso aí não vai ter nenhuma consequência? Aí ele ficou olhando e falou: Ah, não vai não, porque eu sou muito saudável, eu sou muito bem, badadá, 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 continuou. Assim, e quando ele estava no auge, né, conversando com a pessoa, o objeto, né, de ódio mesmo, aí a pessoa começou a chorar e falou: Por favor, para de fazer isso comigo, para de me atacar, porque o seu ataque está muito, muito difícil para eu aguentar. Ele levou um choque muito grande, né? Muito bonitinho o jeito que ele contou, que ele levou um choque muito grande, por quê? Porque quando a gente está nesse nível, né, de ódio, a gente acha que a outra pessoa está muito bem, sabe? Quem está sofrendo sou eu, e eu não posso. Então eu tenho ódio mesmo, e esse ódio fica sabe? É direcionado para ela, blá, blá, blá. E ele levou um choque. E ele descreveu que foi muito, assim, muito maluco. Ele falou: Eu não estou dizendo que eu me senti.
uma experiência mística muito boa e nem nada disso, mas eu levei um baita choque. Ele falou, e na hora começou a despencar um monte de coisa, assim, sabe? Como assim, né? Como assim? E os pensamentos dele foram mudando, mudando, mudando. No dia seguinte desse acontecimento, ele fez uma doença muito grave e ele está cheio de dores. Só que ontem, contando para mim, ele falou para mim assim, ele falou, cara, nem com a dor eu estou sofrendo. Ele falou, é muito, muito legal. Eu estou conseguindo observar essa dor, eu estou conseguindo até agradecer esse estado, porque é assim, foi realmente muito, muito libertador para mim. Então, o ódio era muito mais dolorido do que a dor que ele está sentindo agora da doença, tá? Então, isso é uma coisa que a Silene falou. Eu só quero acrescentar um negocinho para vocês aqui, né, para falar para vocês o seguinte: quando eu vejo alguém sofrendo, não é que pode ser que eu vá sofrer assim também, tá bom? Mas eu já estou sofrendo, porque nós somos unidos em mente. Então, eu já estou sofrendo um monte, ok? Esse sofrimento, eu concordo com isso. Olha, a gente pode ser que a gente fique doente e a gente olhe para essa doença de forma diferente, que nem esse aluno falou para mim ontem, né? Então, mas quando a gente olha para isso, e eu olho para o sofrimento do outro, muitas vezes eu estou sofrendo mais que ele. Quer dizer, não existe uma medida, né, gente? Não é isso. Mas muitas vezes as pessoas tiram mais de letra do que eu, né? Do que eu que estou olhando aquilo aí, estou tirando. Então, não é que depois eu possa vir a ficar, eu já estou sofrendo. Obviamente, quando eu vou corrigindo a minha mente em relação a isso tudo, né? Quando acontece alguma coisa nesse sentido, né? No sentido de eu estar sofrendo fisicamente alguma coisa, ou psicologicamente, né? Essa visão que eu já aprendi, que são essas memoriazinhas que vão ficando com a gente aprende a escolher o Espírito Santo, essa visão já fica diferente, ok? Então, isso tudo está acontecendo na nossa mente, mesmo que a gente não tenha a mínima ideia do que está acontecendo, tá? Então, é isso que vai realmente acontecendo. Eu vou trocando a percepção, né, que eu tenho com o ego, eu vou trocando pela visão do Espírito Santo, ok? Certo, gente? Então tá, vamos continuar? Maravilhoso esse Por exemplo que favor. você passou para a gente. Obrigada, viu? Ah, eu que agradeço, tá? Mas foi mesmo, foi legal, muito legal ontem, né? Que ele me contou. Vamos lá, ó. Então, isso daqui também, que é muito importante no finalzinho dessa página, tá? Então, no estado da mente, de estado de inculpabilidade, a gente vai tendo que atingir com Deus, né? Ou aceitando a voz por Deus em nós. Porque até que a gente faça isso, a gente ainda vai se sentir separado dele. Separação é culpa, culpa é medo, também. Talvez possa sentir a sua presença ao teu lado, né? A presença de Deus, ou, né, da voz por Deus em nós, mas não podes ter o conhecimento de ser um com ele, tá? Isso não pode ser ensinado. A experiência de nós nos sentirmos um com Deus, ela não pode ser ensinada, tá? Mas o aprendizado, que é o que nós estamos tentando fazer aqui, estudando esse curso, é apenas para condição para isso acontecer. Então, eu vou perdendo o medo de Deus, que é o perder o medo do Espírito Santo, e aí, então, uma horinha dessas, a gente vai aceitar que a gente nunca se separou de Deus, que a gente está sempre com Ele, ok? Então, isso é o aprendizado vai nos levar a essa experiência, ok? Bom, aí no parágrafo 3, tá? Quando tiveres deixado que tudo que obscurece a verdade em tua mente santíssima seja desfeito para ti, portanto, estiveres em graça com teu Pai, ele vai se dar para você como ele sempre fez, porque dar é tudo o que o Deus faz para gente. Nós não conhecemos esse estado, a gente não conhece,
Mas aí a gente vai aceitando o que o autor do curso vai falando para a gente, tá bom? Então, o que ele, Deus, não conhece, não pode ser, e, portanto, não pode ser dado, tá? Porque Deus só conhece extensão, ok? Só conhece extensão do amor, porque ele é só amor, tá? O Deus real, não o Deus que a gente fez, né? Então, não pode ser dado. Então, o que Deus não conhece. E aqui é super importante esse pedacinho, gente. Não peças para ser perdoado, porque isso já foi realizado. Pede ao contrário para você aprender como perdoar e como restaurar o que sempre existiu na sua mente sem perdão. Então, a gente vai restaurar essa memória, tá? Por meio dos nossos relacionamentos, por meio das situações que a gente tá vendo, está passando, por tudo aquilo que a gente está vivenciando aqui e que a gente pensa que é capaz de tirar a nossa paz, ok? Então, aliás, vamos voltar lá naquela coisa, no que foi super importante que a Márcia falou, né? No tem que. Toda vez que eu penso tem que, né? Eu tenho que fazer, eu tenho que tirar esse objeto que está me maltratando, por exemplo, eu dou realidade ao poder desse objeto de me maltratar, tá? Uma situação, um relacionamento, etc. Então, quando eu não dou conta, então, o mais sábio para a gente é falar, não consigo, tá? Não consigo perdoar, não consigo fazer isso agora. Então, aí isso é mais sábio por quê? Porque eu vou diminuir o conflito da minha mente, ok? E aí a gente continua. Maria Amélia, deixa eu só te perguntar Oi, uma coisa. Quando fale. você acabou de falar que não peças para ser perdoado, pois isso já foi realizado, eu não entendi por quê. Se a gente já está perdoado, porque na verdade nós estamos um com Deus, por que que eu tenho que perdoar os outros, então? Por quê, Pilar? É assim, é simples, ainda bem que você está longe, porque senão eu acho que você ficaria muito brava comigo, né? Poderíamos jogar um sapato. Mas olha só, é simples a gente entender isso, por quê? Porque a diminuta e louca ideia, né, de separação não abalou o céu. Então, tudo o que Deus criou continua igualzinho. Agora, você acredita nisso? Eu não, Não, né? não. Então, eu também não, senão eu nem ia achar que eu estou aqui, ok? Então, aqui, nós vamos perdoando os outros para poder perdoar a nós mesmos, tá? E esse perdão, ele tira a realidade daquilo que a gente pensa que aconteceu. E essa é a condição, esse aprendizado é que vai levar a gente a saber que nós não precisamos de perdão porque nada na realidade aconteceu. Mas se os outros também são perdoados, porque Sim. se somos todos um, por exemplo, alguém faz uma coisa que eu não gosto na forma, aí eu vou lá, faço a expiação, peço perdão, etc, etc. Mas, perdoo, não peço perdão, eu perdoo. Mas essa pessoa que fez essa coisa, ele também já foi perdoado, porque Claro. ela não existe, na Então, mas verdade. essa pessoa que você está vendo, ela não existe. Mas ela é É, uma com a Pilar. Ela é uma. Em mente, ela é uma com a Pilar. Só que a Pilar não sabe disso. Por isso que a gente usa, ou o autor do curso usa os relacionamentos. Então, ele está dizendo que a condição do céu, ou o Deus verdadeiro, nunca se modificou. Nunca. Você pode pensar o que você quiser, em separação, em erro, em pecado, o que você quiser, mas ali nada aconteceu. Nunca. Então, é o outro nível. Aqui eu preciso perdoar tudo e todos, e porque daí eu vou perdoar a mim mesma, porque eu esqueci que o que eu estou vendo é tudo projeção minha, ok? Eu esqueci disso, tá? Então, o jeito de eu lembrar que é tudo uma projeção minha é eu fazendo esses passos do perdão aqui, até que é desmanche um uma realidade. É um treino, então, na verdade. A gente tem que Sim, fazer um treino, porque sim. se a gente não precisa ser perdoado, porque a gente é uno com Deus e a gente nunca se separou, mas a gente não acredita nisso, a gente tem que pedir perdão, tem que
perdoar as pessoas que fazem algo para a gente aqui na forma, porque a gente vive na forma, para poder chegar à compreensão de que a gente, fazendo essa expiação, de que a gente é uno com Deus e tentar entender o seu próximo como você. É mais ou menos isso? Isso mesmo, você resumiu, né? E aí, quando a gente lembrar que é uma mente só, né, aí acabou, aí não tem problema, aí o mundo já sumiu, tá bom? O mundo de formas não vai ser, já não vai ser uma realidade para a gente. Mas isso, Digamos assim, que o mundo de forma ele é uma realidade, só que ele talvez incomode um pouco menos. não, aí você está falando assim, ó. Nós vamos chegar num estado, tá? Em que o mundo de formas vai continuar igualzinho, cheio de guerra, cheio de diferença, cheio de injustiças, mas a gente não vai mais dar realidade a ele. Então, esse estado mental, que o curso chama de mundo feliz, tá? Ou mundo real, aí ele é um estado preparatório para que a gente aceite a unicidade com Deus, tá bom? Mas isso, a gente vai falando sobre isso e a gente vai só aceitando a ideia, né? Porque ela não é real para a gente ainda, ok? Perfeito, obrigada. Eu que agradeço. Fala, Silene. Maria Amélia, eu acho que é importante a gente compreender, e muito difícil, que essa compreensão não é a nível de pensamento. O pensamento ele tem que clarear e ele vai ser digamos ali, ele é um instrumento. Mas esse estado não é um pensamento. Eu pensar agora, tudo isso que você está dizendo, que a gente lê e tal, não é o pensamento. Nunca vai acontecer isso pelo pensamento, né? E porque senão fica muito assim, a compreensão intelectual, iluminei. Não é verdade, senão a gente já leu aqui, quantas vezes lemos o curso? Já estaria tudo resolvido. Então, precisamos lembrar que não é assim. O intelecto, ele é o instrumento para abrir caminho para esse algo brilhar dentro de nós, né? E me permita só dizer uma coisa, é uma prática que eu procuro fazer, essa coisa do perdão ardida, né, em certos momentos, lembrar para sair da mente que não adianta a mente pensar, tenho que perdoar, já perdoei, aquele orgulho, aquela vaidade, né? Lembrar, imaginar um ponto de luz no coração de cada um, né? Então, aquela forma é horrorosa. A gente não precisa vir no particular. É só ligar aí as emissoras que pinga sangue. Então, mas como vou perdoar isso? Não. Lembrar, tentar praticar que por trás daquela máscara tem um ponto de luz no centro do coração, né? E larga, sai daquilo, vai lavar louça, vai dirigir qualquer coisa, como você disse, muda o foco, né? É que eu acho que ajuda bastante Muito. as atrocidades que a gente vê. Como que eu vou perdoar isso? Não, imagina que ali atrás, só imagina um ponto de luz. Olha para o sol, cria a imagem e treinar, né? Quantas vidas? Vai saber. Isso, obrigada, Silene. Ó, o que a Silene está apresentando, então, é uma estratégia, né? Então, a gente usa as estratégias, eu uso um monte, gente, eu uso um monte de estratégia Isso, para lembrar, não é? isso. Então, assim, a gente pode lembrar que no ponto de luz, a gente pode lembrar, por exemplo, que a outra pessoa é, né, o Jesus ou uma imagem santa que você tiver, entendeu? Uma imagem de alguém santo que você tiver, e a pessoa é uma com ela, entendeu? Né? Então, tudo isso vai fazendo com que traga para sua mente as ideias todas. E são estratégias, e todas são muito bem-vindas, tá bom? Mas a gente só tem que lembrar que é uma estratégia, né? E que o que a gente vai lembrar mesmo é que a separação nunca ocorreu e que os passos do perdão são necessários. Maria, Oi, Gui. esse perdão seria ver a ilusão como ilusão, apesar de que a ilusão vai continuar, assim, de forma de dizer, existindo, ou seja, eu vejo uma ilusão, né, uma situação que aquilo ali
para mim é real, mas o perdão faz com que eu veja essa situação como uma ilusão, mas não que a situação vai desaparecer, porque talvez seja ilustrado de uma forma, né? Quando a gente está dirigindo, principalmente aqui no Rio de Janeiro, o asfalto é muito quente, e você tem a impressão de uma estrada longa, você vê poças d'água, quando na verdade são apenas ilusões no caminho. Aham. Aí, a princípio, eu posso achar que é poça de água que está ali, mas quando você se aproxima, você percebe que não tinha poça de água nenhuma, que aquilo ali era uma ilusão de ótica, né? Você vê devido ao vapor, aquele calor, dá aquela impressão. Mas se eu passar ali no outro dia, eu vou continuar vendo aquela mesma ilusão, mas tendo consciência de que aquilo ali não é água, é apenas uma ilusão que está diante dos meus olhos. Seria isso? Mais ou menos Caminho uma é situação? mais ou menos isso mesmo, Júlio. É assim, ó, o caminho vai fazer isso. Só que né, a gente fala assim, ó, eu troco a percepção, né, que vai mostrar que é uma ilusão. Mas veja, o exemplo da poça de água fica super simples. Mas se eu fizer alguma coisa contra você, hum, aí vai ficar difícil, né? Aí Não, eu sei, você eu vai ter entendo. você vai ter que abrir um processo contra mim, e esse processo Certo. vai ter. Então, assim, aí o que o autor do curso vai dizendo para a gente? Que conforme nós vamos passando pelos passos do perdão, que são vários, primeiro, né, eu vou, não dá para eu resumir aqui tudo, mas eu vou tomando consciência, né, de que vou fazer você fazer alguma coisa contra mim, tá? Eu vou tomando consciência de que o Júlio é uma projeção minha, ok? E o que o Júlio fez continua sendo uma projeção minha, porque isso aqui é o dentro. Eu não gosto de falar essa palavra aqui, porque senão todo mundo fica meio confuso, mas está dentro do meu roteiro, estava dentro daquilo que eu posso usar para aprender, né, a perdoar. Então, tudo isso vai passar, mas agora eu estou com muita raiva do Júlio, entendeu? Agora eu vou abrir uma ação com o advogado, vou abrir com ele, tá bom? Depois eu vou aprendendo a deixar a ação para o advogado, tá? E vou trabalhando a minha mente, ok? Porque o que me incomoda, porque vamos supor que você tenha feito a mesma coisa comigo e com quem? Com a Ju, que está ali, tá? Então, assim, ó, você fez a mesma coisa comigo, você traiu nós duas, sei lá, nós éramos sócios, você roubou tudo. Eu vou ficar super magoada, vou entrar com o advogado rapidinho, vou te achar no final do mundo, e a Ju vai falar assim, ó, quer saber? Quer saber de uma coisa? Agora eu vou partir para outra, vou fazer outra coisa, vou, sabe, vou fazer. Então, nós sofremos o mesmo golpe, mas cada uma tem uma percepção. Então, se cada uma tem uma percepção, quem está certa? As duas e ninguém, entendeu? Então, eu só vou cuidando da minha percepção. Claro que, que na forma eu vou botar o advogado, ele vai fazer tudo, né? Uma ação contra você, etc. Mas eu vou cuidando da minha mente para que a raiva, né? Ou o ódio que eu estou de você, ou a mágoa, sei lá o quê, que ele seja, assim, mudada a percepção disso. Então, eu assumo a responsabilidade, porque você não fez isso comigo, ok? Nós dois fizemos a situação e a percepção eu fiz comigo. Então, se eu fiz comigo, eu já deixo o Júlio de lado, tá? Dentro desses passos todos que a gente está aprendendo com o curso, ok? Eu já deixo o Júlio de lado e começo a olhar para a minha percepção de tudo isso, sabe? Do Júlio, da situação que aconteceu e tudo mais, assumindo a minha responsabilidade. Só que é responsabilidade, não culpa. Então, eu vou lembrar, em algum nível, em algum momento, eu vou lembrar que é só mais uma projeção de culpa, sabe? Aí depois eu lembro disso, daí a pouco eu volto, daí a pouco eu fico com raiva, daí a pouco eu volto, vou e tal. Então, os passos do perdão, eles são definidos como passos, mas o que o Jesus está realmente nos ensinando nesse livrinho dele aqui, é que a gente assuma a responsabilidade para poder assumir o poder da mente, ok? E aí, então a gente vai olhando para isso com todo esse arsenal de coisas juntas. Por isso que tem que ser devagar, por isso que a gente vai aos poucos, olhando, assimilando as ideias, vendo a coerência do todo, ok? Mas a Ou gente seja, é muito chega nisso que treinada, você né? falou.
Oi? Mente treinada, não é isso? Isso mesmo, a gente vai treinando, escolher o Espírito Santo, na verdade. A gente vai treinando e a gente tem que largar a mão do ego para pegar a mão do Espírito Santo, porque os dois juntos a gente não pode, tá? Não pode servir a dois senhores, né? Não, isso mesmo. Não podemos viver, seguir ou obedecer a dois senhores, né? Mas a gente vai chegar nisso daí que você falou. Olha, era só uma ilusão, né? Tá? Puxa, olha só, né? Aquilo lá, na realidade, não me afetou, por quê? Porque eu não sou afetável. Chegar ao Tá? ponto de dizer que nada está acontecendo. Isso, a gente vai chegar nisso um dia. Obrigada, viu, Júlio? Obrigado a Janeide, você. mas tudo bem? Tudo bem? Tá, melhorou? Ótimo, melhorou. Então tá. Janeide, diga muito. Essa semana, quando eu acordei, então a primeira palavra que veio assim na mente foi expiação. Aí eu peguei aquele que tem todos os termos, né, do Curso de Milagres, aí tinha lá assim, Temos. É, expiação é o plano de correção do Espírito Santo para desfazer o ego e curar a crença na separação. Surgiu com a criação do Espírito Santo depois da separação e terá terminado quando cada filho separado tenha cumprido a sua parte no plano por meio do perdão total. Aí nisso eu fiquei pensando, aí fui assistir um vídeo seu de 7 anos. Aí no final dele, a moça falava sobre o perdão, que ela dizia assim que ela estava conseguindo perdoar as emoções negativas, mas ela não conseguia perdoar as coisas alegres que aconteciam na vida aqui, que era do ego, né? Aí você deu uma explicação muito legal, você falou assim, não, mas quando a gente não consegue perdoar essas coisas das alegrias do ego, né, que a gente vai se sentindo culpado, eu não vou poder mais ficar alegre, não vou poder mais com as coisas daqui, é só para você lembrar que isso é a alegria de Deus, né? Aí depois eu fiquei pensando, nossa, e por que a gente realmente está aqui? Eu disse, quando eu acordar, já vou pensando. Eu acordei para lembrar que eu sou um filho de Deus perfeito. E estou nesse personagem aqui, né? Estou aqui dentro desse personagem, fazendo o que eu tenho que fazer, mas para lembrar, para poder voltar para quem realmente eu sou. E nesse dia muitas coisas assim vieram à mente. Eu fui ao médico, depois saí andando pensando em tudo isso. Aí, quando surgia uma coisa que eu não conseguia dizer, Espírito Santo, vem aqui, vem aqui, olha aqui por mim. Então, isso ia dando um momento assim de muita paz. Foi assim um dia maravilhoso. Você que você conseguia pode já curtir. Um dia isso, maravilhoso que você pode curtir, não é? exatamente, sem culpa. Então, né, esse é o pulo do gato, né, que a gente pode curtir sem culpa, né? Muito legal, viu, Janeide? Muito legal. E é isso mesmo. Então, é o plano, obviamente. Vejam, moçada, quando a gente lê, né, essas coisas e tem alguns termos, por exemplo, quando o curso fala no plural, vocês, você e o teu irmão, e etc., ele está falando do jeito que a gente consegue entender. Tá? Então, o plano de Deus para a salvação, na realidade, não existe, porque nada aqui, nada real, a separação não pode ter acontecido. Então, são formas didáticas que ele usa para a gente poder entender, tá? Então, isso precisa ficar claro para todo mundo, porque senão a gente leva ao pé da letra, e aí acontece como muitos alunos meus, né? Eu tenho uma aluna daqui mesmo da minha cidade, que ficava muito brava e falava assim: olha aqui, olha o que está escrito aqui. Agora, olha o que está escrito aqui. Ele está se contradizendo, né? Então, aí a gente lia de novo com calma, e às vezes até o tempo verbal mostrava que, de um lugar para o outro, diferente de um lugar para o outro, mostrava que estava extremamente coerente tudo, né? E eu já contei para vocês também, né, que tem
Eu tenho um aluno que falava para mim, eu vou ficar estudando esse negócio até eu encontrar uma contradição nisso aqui, né? Então, até hoje ele não encontrou, tá bom? Isso faz o quê? Uns 15 anos ou mais. Tá? Então, assim, não tem. O que acontece é que a gente vai vendo que como a nossa percepção ainda é com ego, e ego como fala, é contraste, é conflito, então a gente quer achar isso no curso também, tá bom? Mas é exatamente isso, a gente vai achando e vai vendo a coisa que não é exatamente como a gente estava pensando, né? Muito legal. Pode falar, Silene, a gente tem um minutinho. Vamos lá. É segundos. E é isso que é maravilhoso, Maria Amélia, perdão. Não tem lacuna nesse livro. É isso que ele é encantador. Não tem. E é isso que atrai, né? Ah, sim. É assim, às vezes Fugiu a assusta, voz? sabe? Às vezes assusta, Silene. Muita gente. Ui, gente, vocês estão me ouvindo? Muita Agora gente. sim. Ah, tá. Muita gente se assusta, né, com a mensagem do curso. E isso você só precisa se respeitar, sabe? Se respeitando, olha, agora não dá? Tá ótimo, tá perfeito. Quando der, se um dia der, né, nessa coisinha aqui, nessa experiência que a gente chama de vida, a gente volta. Se não der, fica uma próxima, tá bom? Muito obrigada, viu, meninos? A gente está na nossa hora aqui. Eu queria falar, a gente quase não andou nessa sessão e ela é um pouco profunda. Vamos voltar nela? Vocês topam? A gente volta nela? Então, Sim, sim, tá bom, sim, tá? eu Então, a gente topo. volta nela no nosso próximo Sim, encontro, ok? sim. Deixa eu só Obrigada, falar Maria para Amélia. vocês que estão aqui. A gente vai ter o Encontro Global, eu falo em espanhol porque o pessoal da Venezuela. Vai ser em São Paulo, 28 e 29 de setembro, tá? A minha palestra vai ser no dia 29 de setembro. Aí, quem puder ir, vai ser um prazer. Também vai ser online, né? Tem professor do mundo inteiro lá falando, tá bom? Então, ó, um Maria beijo no Amélia, coração. a gente pode assistir só online também, se não der Claro, para ir para São claro, Paulo? tá? Tá bom, tá Então, tá joia. bom, gente. Obrigada. Beijos para todos, viu? Beijo. Super Tchau. obrigada. Tenha um ótimo fim de semana. Até já. Tchau. Tchau.